aqui é o professor Maroni Beckman, professor de matemática da Rede Estadual de Ensino. Estamos mais uma vez com vocês aqui na TV Educação, no programa Fique em Casa Aprendendo, para mais uma aula de matemática para os alunos da segunda série do ensino médio. Okay? Só recapitulando que nós estamos estudando, né, geometria espacial, tá? Falando aqui dos poliedros, e hoje a gente vai falar especificamente dos prismas, tá? Falar do conceito, uma aula teórica, como é que se forma um prisma, quais são as suas características, certo? Quais são os elementos. Então a gente vai dar aquela aula teórica sobre esse assunto, né? Depois a gente vai ver alguns prismas bastante conhecidos da gente, como paralelepípedo, figura muito presente no nosso dia a dia, né? A maioria das salas, dos quartos, eu estou aqui no estúdio, esse estúdio aqui tem um formato de um prisma, de um paralelepípedo. Provavelmente, aí o quarto onde vocês estão também tem um formato de um paralelepípedo, né? Uma caixa de sapato, as caixas d'água são formatos de paralelepípedos, também de cilindro, né? Mas é um assunto que ele é bastante presente aí na nossa vida, tá? Mas hoje a gente vai falar do prisma, né, de forma geral. Depois a gente volta para falar desses casos específicos, desses prismas mais especiais, que é o caso do paralelepípedo e do cubo. Beleza? Bom, já que a gente já falou de poliedro, né, galera? Quem não assistiu a aula de poliedro, vai lá na plataforma, no canal do YouTube, e acompanha a aula lá sobre poliedro. Lá também a gente já começou a falar desse assunto aqui para vocês, até porque o prisma ele é um poliedro. Beleza? Bom, então vamos lá falar de conceitos e elementos sobre prisma. Primeiro a gente vai ver, gente, como é que eu formo, né? Qual é a formação de um prisma, né? Como é que eu formo um prisma? Olha só, perceba que eu tenho aqui dois planos, né? Eu chamei aqui de um plano alfa e um plano beta. Vamos supor que esses dois planos aí sejam planos paralelos. Esse plano alfa paralelo ao plano beta. Beleza? E aqui eu formei aqui alguns pontos que eu vou formar um polígono, tá? Então veja bem, eu tenho aqui nesse plano alfa, eu vou formar aqui um polígono, que vai ser aqui um triângulo, né? Um triângulozinho A1, 2, 3, certo? Então vai ser um polígono, um triângulo formado nesse plano alfa. Eu vou fazer a mesma coisa aqui, ó, nesse plano beta, vou formar também um polígono, certo? E vai ser, no caso, também um triângulo. Eu coloquei aqui um triângulo, tá? Mas poderia ser qualquer outra figura. Poderia ser um quadrilátero, poderia ser um hexágono, poderia ser um pentágono ou qualquer outro polígono. E eu peguei aqui uma reta de referência R, né? Essa reta aqui é secante aos dois planos. O que significa que ela é secante aos dois planos? Ela passa nos dois planos, encosta em dois pontos, né? Passando pelo plano alfa e o plano beta. Olha só, eu vou fazer o seguinte, turma. Eu vou traçar segmentos que vai de A1 para B1, de B2, de A2 para B2 e de A3 para B3, paralelo a essa reta R. Tá? Então, vou pegar um segmento aqui que vai do A1 para o B1, do A2 para o B2 e do A3 para o B3. Certo? Então, essa figura que nós acabamos de observar aqui, ó, tá? Essa figura aqui, ela é um prisma. Tá? Porque a partir do momento que eu fiz isso, ó, eu formei uma figura que tem duas bases, dois polígonos como base, no caso aqui um triângulo, né? Pode ser um triângulo equilátero, pode ser qualquer outro triângulo, e outro triângulo aqui, ó. E liguei os vértices, né, desse polígono. Então, quando eu faço isso, eu formo essa figura chamada de prisma. Tá? Então o prisma ele é formado por quê? Ele é formado por duas bases que são polígonos, né? E por retas que ligam os vértices desses polígonos. Tá? Formando esse sólido geométrico chamado prisma. Tá? Então existem vários... O nome do prisma depende da base dele. Por exemplo, esse prisma aqui é um prisma triangular.
Por que ele é um prisma triangular? Porque a base é um triângulo. Mas você pode ter um prisma quadricular, você pode ter um prisma pentagonal, você pode ter um prisma hexagonal. Depende do que? Depende dessa figura, desse polígono que forma a base. Beleza? Bom, então já um desenho um pouquinho mais bem feito aqui de um prisma também triangular, né? De base triangular, para a gente determinar aqui os elementos, tá? Os elementos que compõem essa figura, certo? Então veja bem, esses pontos B1, B2, B3, certo? O A1, o A2 e o A3, esses pontos aqui são os vértices da base. Beleza? Então esses pontos aqui, ó, são os vértices das bases. Ok? Bom, existem os segmentos aqui, ó. Esse segmento que vai de B1 até B2. Certo? B1 até B2. Esse que vai de B2 a B3. Esse que vai de B3 a B1. Então, esses daqui. E esses de baixo aqui também, ó, que vai de A1 para A2. Que vai de A2 para A3. E que vai de A1 a A3. Esses segmentos aqui, ó, eles são chamados de arestas das bases. Tá? Aresta das bases. São as arestas das bases do seu polígono, do seu prisma. Beleza? Então, esses arestas aqui são formados pelas arestas da base. Agora, você também tem as arestas laterais. Quais são as arestas laterais? Ó, de A1 para B1, ó, de A2 para B2 e de A3 para B3. Tá? Esses aqui são chamados arestas laterais. A1 até o B1, do A2 até o B2 e o segmento que vai do A3 até o B3. Tá? São chamados arestas laterais. Arestas laterais. Importante a gente saber isso, porque quando a gente for calcular a área, né? A gente vai calcular a área, né? A gente tem que conhecer aqui o que é base, o que é face lateral, tá? Então esses segmentos são os segmentos da base, esses segmentos aqui são as faces laterais, beleza? Bom, o que mais que a gente pode destacar como elemento do polígono? As duas bases, não é isso? Os polígonos que formam as bases. Então, olha só, o polígono A1, A2, A3 é o polígono da base. São as bases, tá? Então você tem duas bases. Você tem uma base aqui que é uma base inferior e você tem uma base superior. Essas bases têm que ser formadas pelo mesmo polígono para que seja um prisma, tá? Lembrando que olha como é formado o prisma. Prisma para ser formado, você tem que nos dois planos aqui polígonos iguais. Tá? Então eu não posso ter, por exemplo, aqui um triângulo e aqui um quadrado. Aí eu não vou formar prisma. Tá? Então esses dois elementos aqui são as bases, uma base inferior e uma base superior. Tá? Eu estou colocando um triângulo, mas pode ser qualquer outra base. Pode ser um quadrado aqui, certo? Pode ser qualquer outro polígono formando a base. Beleza? Então esse polígono A1, A2, A3 e também o B1, B2, B3 é o polígono da base. Certo? E aí você tem o polígono que forma as faces laterais. Galera, os polígonos que vão formar as faces laterais de um prisma,
eles, nesse caso aqui, são quadriláteros, não é isso? Tá? São quadriláteros. Então, quais são os polígonos aqui que vão formar as faces laterais? Ó, o polígono A1, A2, B1, B2. Por exemplo, essa parte bem aqui, ó. Certo? Ele forma a lateral. É o polígono que vai formar a lateral, tá, do seu prisma. Tá? Um outro aqui, o A1, A3, B1, B3. Então, esses caras aí são o quê? São as laterais. Os polígonos se formam as laterais. Certo? E aí fica fácil você até estabelecer a base, o número de base e a quantidade de faces laterais. Por exemplo, se eu tenho aqui um triângulo, né, que é um polígono formado por 3 lados, você consegue perceber que você tem 3 faces laterais. Tá? Se minha base fosse um quadrado, eu teria 4 faces laterais. E assim sucessivamente. A quantidade de faces laterais, ele vai depender, no caso, de quem for formar a base do teu polígono. Beleza? Então são os elementos aqui que compõem um polígono. Os vértices da base, tá? Você tem as arestas, a aresta da base, a aresta lateral. Você tem os polígonos que formam a base inferior e a base superior. E você tem um polígono que forma aí as laterais do teu prisma. Beleza, galera? Muito bem. Dando continuidade aqui ao estudo do prisma, vamos falar aqui de seção transversal. O que é uma seção transversal? Falamos isso aí quando falamos de esfera, falamos isso aqui quando falamos de cone, quando falamos de cilindro, né? A gente falou de seção transversal. O que é uma seção transversal? É quando você passa um plano, né? Paralelo às bases, né? Tem aqui essa base, é a base inferior, não é isso? Tem essa outra base aqui, que é a base superior. Ora, se eu fizer uma espécie de corte, tá? Ou seja, se eu passar um plano, que é um plano paralelo ao plano da base inferior e superior, você vai formar uma seção, né? Chamado de seção transversal. Tá? Então, se eu faço aqui um cortezinho, vou passar um corte bem aqui, ó. Tá? E aí, o que aconteceu? Aconteceu que esse corte, ele formou essa figura aqui, ó. Tá? Então, essa figura formada por esse corte aqui, ó, ela é chamada de seção transversal. Perceba que a seção transversal, ela tem aí o mesmo formato da base. Tá? Então, posso passar uma outra bem aqui, ó. Passei um outro plano, tá? E formei aqui uma outra seção transversal. Tá? Então, essas figuras formadas aí por esse plano que eu tracei cortando a figura, esse elemento aqui que nós chamamos de seção transversal. Beleza? Seção transversal do seu polígono. Ok? Bom, galera, uma das coisas mais importantes que a gente faz quando se usa aí esses prismas é calcular a área, né? A área de superfície, né? Então, como que eu faço para calcular a área de um prisma desse aqui? E para calcular uma área, a maneira mais fácil de eu mostrar para vocês é fazer uma planificação. Tá? O que é planificar? É você pegar algo que é tridimensional, desmanchar e formar num plano só. Por exemplo, se você pegar uma caixa de sapato, tá? Comprou um tênis, peguei aquela caixa, eu quero desmanchar. Você pegou e desmanchou toda aquela caixa e ficou plano. Então, você fez uma planificação.
para você visualizar o cálculo da área, é interessante que a gente saiba verificar a planificação. Eu botei até esse mesmo desenho que nós estamos fazendo, ó, desse cone que a gente começou desde o início, desse prisma, que nós estamos falando dele desde o começo da aula. Ó, tem esse prisma aqui, ó, que tem as faces triangulares. Se você desmanchar esse prisma, tá? O que você vai ter aqui, ó? Quem é esse cara aqui, ó, de cima? Esse elemento aqui é a base e a base superior. Base superior. Certo? Que é o triângulo, tá? Esse elemento aqui. Esse outro que eu desmanchei, essa parte aqui, vai ser o quê? Vai ser a minha base inferior. Base inferior. Certo? Então, eu tenho aqui a base superior e tenho a base inferior. Esses outros elementos que formam são quadriláteros. Que esse aqui, pessoal, são as laterais. A face lateral. Face lateral. Ou seja, essa parte aqui, por exemplo, esse polígono aqui, ó, é uma face lateral. Esse outro aqui, ó, outra face lateral. São esses que a gente está vendo de forma mais planificada. Então, esse aqui também é uma face lateral. Esse outro aqui também é uma face lateral. Beleza? Beleza. Então, quando você desmanchou, você tem aí duas bases, uma inferior e uma base superior, e você tem três faces laterais. Como é que eu faço para calcular a área desse meu prisma? Ora, então, a área que eu vou chamar de área total vai ser o quê? Vai ser a área da base, das bases, certo? Você vai somar a área de todas as duas bases que você tem, somado com a área das faces laterais. Das faces laterais. Certo? Se eu fizer isso, aí eu vou calcular, conseguir encontrar a área total de uma figura. Não é uma fórmula fixa, né? Por que não é uma fórmula fixa? Porque depende do que tipo de prisma você tem, tá? Porque essa base, ela pode ser um triângulo, pode ser um quadrado, pode ser um hexágono, pode ser um pentágono. Então, quando você for calcular a área da base, das duas bases, aí você vai usar a fórmula da área do triângulo, a fórmula da área do pentágono, a fórmula da área do hexágono, certo? E aí, outra coisa, quantas faces laterais vão ter? Depende. Depende também de quem for a tua base, tá? Porque se minha base, por exemplo, fosse um hexágono, quantos retângulos desses eu encontraria? Encontraria 6, certo? O cálculo fica facilitado porque essas bases são iguais. Aí você pode pegar essa base e multiplicar por 2. Faz um cálculo só e multiplica por 2. E também essas faces laterais, que são quadriláteros, você calcula apenas uma vez, tá? E multiplica por quantas faces laterais eu tenho. Beleza? Então você calcula a área total através da fórmula da área das bases, somado também com as áreas laterais, certo? Então, como eu falei para vocês também, a questão da nomenclatura, pessoal, tá? Falei no decorrer da aula. O nome do prisma, ele vai depender do polígono da sua base, tá? Se for um triângulo, é um polígono, é um prisma triangular. Se for um quadrilátero, é um prisma quadrangular. Se for um hexágono, é um prisma hexagonal. Se for um octógono, é um prisma octogonal, e assim sucessivamente, tá? Aí a figura vai mudando. Agora, a ideia é sempre a mesma, dois polígonos iguais, formados por áreas, por regiões laterais, beleza? Então, na aula de hoje, a gente estudou um pouquinho da parte teórica do prisma, mostramos para vocês como é que se forma um prisma, mostrando para vocês quais são os elementos, tá? Falamos um pouco da nomenclatura e também falamos um pouco como é que se calcula a área da superfície de um prisma.
beleza? Então, espero que tenha entendido. Um abraço a todos. Já sabe, hashtag Fica em Casa Aprendendo.